Fala galera, beleza? Vamos à resolução da nossa prova de raciocínio lógico e matemático do processo seletivo SEDUC 2021. Foram 3 questões, as questões foram relativamente fáceis, tá? As questões não tiveram um nível de dificuldade alto, a prova que foi elaborada pela Selecom. Seguinte, essa questão, a questão 5, é uma questão de conjuntos, é uma questão simples, tá? A questão trabalha com a seguinte ideia. Considere os seguintes conjuntos. Conjunto A, conjunto das pessoas que nasceram no Mato Grosso. Conjunto B, conjunto das pessoas empreendedoras. Se João pertence ao conjunto, e olha isso aqui tá gigante, né? Então, nesse caso aqui, talvez fique um pouco difícil, né, de você analisar, mas observa bem. Eu vou trabalhar aqui representando com elementos. Eu tenho o conjunto A é o conjunto das pessoas que nasceram no Mato Grosso. Eu tenho meu conjunto B, eu vou trabalhar o conjunto B com uma certa intersecção. Esse conjunto B é o conjunto das pessoas que são empreendedoras, não é isso? Então aqui A unido a B. O que é que eu tenho aqui? A unido a B é tudo desse conjunto, tá? Tudo desse conjunto, é tudo de todos aqui. Tudo do A unido a B é tudo do A e tudo do B, tá? A unido a B é isso aí. Bom? Tudo dos dois conjuntos. E a questão fala o seguinte, ó. Eu vou fazer a intersecção com A diferença B. A diferença B é o que é do A e não é do B. Eu vou desenhar isso aqui de novo, vai ser a mesma coisa. Conjunto A, conjunto B. A diferença B é o que é de A e não é de B. Isso aqui, ó. Tá? É o que é de A e não é de B. Esse do meio está pedindo a intersecção. Intersecção é o que esses dois conjuntos vão ter em comum, ou seja, o que é que está pintado aqui e também está pintado aqui? É exatamente esse aqui de baixo, né? Porque você percebe que em cima está tudo pintado e no de baixo está pintado só esse pedacinho. Então, em comum, vai ser exatamente o que eu já teria pintado aqui. Ou seja, a resposta, tá? A resposta de toda a minha operação se resume a essa parte, tá? Se resume a essa parte. E aí você percebe que João é um elemento que é do conjunto A, porém não é do conjunto B. Ou seja, se ele é do A, ele nasceu no Mato Grosso. Se ele não é do B, ele não é empreendedor. Então, ele nasceu no Mato Grosso e não é empreendedor. Nasceu no Mato Grosso e não é empreendedor. Resposta da nossa questão 5, alternativa B de bola. Bom, vamos para 6. Sei do seguinte, um posto de saúde recebeu uma certa quantidade de vacinas, algumas do tipo A e as demais do tipo B. Sabe-se que 1/4 da quantidade de vacinas do tipo A corresponde a 2/3 do número de vacinas do tipo B. A fração correspondente ao número de vacinas do tipo A em relação ao número total de vacinas é igual a quanto? Um detalhe importante é que não dá para descobrir a quantidade de vacinas. Dá para se descobrir somente as frações que relacionam a quantidade em relação ao todo. Então, você não consegue descobrir aqui a quantidade de vacinas. Se quiser, tá? Se quiser, você pode fazer o seguinte. Você pode trabalhar aí com uma suposição de quantidades, tá? Você pode trabalhar aí com uma suposição de quantidades. Vamos supor que a quantidade de vacinas do tipo A, pensa num valor que é divisível por 4, tá? Pensa num valor que é divisível por 4. Vou pensar aqui, pensa num valor aí relativamente alto. Vamos colocar 40 vacinas do tipo A, tá? Então, você vai fazer uma suposição. Suposição. Então, do tipo A, vamos supor que foram 40 vacinas. Professor, mas onde tem esse 40? Só estou pensando num valor que seja divisível por 4. Tá? Então, uma suposição, o A 40 vacinas. Então, 1/4 da quantidade de vacinas do tipo A, 1/4 de 40 é 10. Representaria 2/3 da quantidade de vacina do tipo B. Então, veja bem, a quantidade de vacina do tipo B, 2/3 seria representado por 10. 2/3, 2 partes. E as 3 partes seria o quê? 15, né? Se 2 partes são 10, 3 partes é 15. Então, foram ao todo aí, ó, 40 vacinas do tipo A e 15 vacinas do tipo B. Se a gente fosse trabalhar com uma suposição, né? Vacina, eita, que o trem ficou... Vamos aqui, ficar mais organizadinho. Então, aqui, vacinas do tipo B, 15 vacinas. E aí a pergunta é, a fração correspondente ao número de vacinas do tipo A em relação ao número total de vacinas é igual a quanto?
do tipo A foram 40. E o total de vacinas, 40 mais 15, 55. Se eu simplificar isso daqui por 5, tá? Simplificou isso aqui por 5, vai dar 8. Simplificou 55 por 15, vai dar 11. Então a fração seria 8 sobre 11, letra A. Tem outro jeito de fazer, professor? Tem várias outras formas de fazer. Você pode fazer aí, por exemplo, trabalhando da seguinte maneira. Olha só. 1/4 da quantidade de vacinas do tipo A. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. 1/4 da quantidade de vacinas do tipo A corresponde a 2/3 do tipo B. Do tipo B, então o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, ó, tipo A, tipo B. Se eu pintei uma bolinha no A, eu teria que pintar uma bolinha no B também. Só que isso aqui não corresponde a 2/3, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar mais 4 bolinhas no A. E vou pintar 1/4 aqui também, tá? Então no B agora eu pinto mais uma, pintei 2. Então o que é que eu tenho pintado do A? Eu tenho pintado 2 bolinhas de 8, que corresponde a 1/4. 2 bolinhas. E do B eu tenho pintado quantas bolinhas? 2 de 3. 2/3. Então 1/4 das vacinas do tipo A correspondem a 2/3 da quantidade de vacinas do tipo B. E aí você vê o seguinte, ó, quantas vacinas do tipo A eu coloquei aqui? Quantas bolinhas? Eu coloquei 8. Quantas do tipo B? 3. Isso para encaixar no enunciado. Encaixou já, né? E aí a pergunta é, a fração correspondente ao número de vacinas do tipo A em relação ao número total de vacinas é, de vacinas do tipo A, 8. E o total de vacinas, 8 mais 3, 11. Dá 8 sobre 11 também. Dá para fazer também por meio de uma equação. Você poderia fazer o que aqui? 1/4 do total de vacinas do tipo A é igual a 2/3 do total de vacinas do tipo B. Esse 4 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 1 vezes A dá A, 4 vezes 2 dá 8, então vai ficar 8/3 de B, tá? Então, olha só, A é 8/3 de B, tranquilo. A é 8/3 de B. E aí você percebe que o total de vacinas seria o quê? A quantidade de A mais a quantidade de B. Como A é 8/3 de B e B é B mesmo, que seria 3/3 de B, então você pode somar 8/3 mais 3/3, tá horrível aqui, né? Vai dar 11/3 de B. E aí a fração, isso aqui é um 3, tá? Vai dar 11/3 de B, o total. E aí você vê o quê? A é 8/3 de B e o total é 11/3. Então, a fração que ele pediria seria 8/3 dividido por, fazer aqui em cima, 8/3 de B dividido por 11/3 de B. Divisão de frações, conserva a primeira, que vai dar 8B sobre 3, e multiplica pelo inverso segunda. 3 vai para cima, 11B vem para baixo. Corto o 3 com o 3, corto o B com o B, sobrou o quê? 8 sobre 11 também, tá? Então, questão 6, letra A. Vamos para a 7. A 7 é a mais simples da prova, né? Uma proposição equivalente a: se Júlia é casada, então Júlia tem filhos. Está corretamente indicada na seguinte opção. Primeira coisa que você vai fazer, você observa qual é o conectivo que ele deu na minha proposição do enunciado. Ele deu o conectivo da condicional. E aí você lembra, tem várias formas de trabalharmos com a equivalência da condicional, né? Tem várias formas. Só que o que é que você deve ter feito? Observou as alternativas. Em todas as alternativas eu tenho o quê? Se, então. Eu também tenho condicional em todas as alternativas. E aí, só existe um caso de equivalência de condicional que a gente vai para outra condicional. Que é quando a gente faz o quê? A gente nega voltando, né? Então a gente vai fazer o quê? Aqui é o meu consequente, né? O consequente da minha frase inicial. E esse é o meu antecedente. Você faz o quê? Você pegar o consequente, negou, joga no antecedente. Pega o antecedente, nega, joga no consequente. É isso. Se aqui eu tenho Júlia tem filhos, a minha primeira frase tem que ser Júlia não tem filhos. Que não é essa, não é essa, aqui tá ok, aqui tá ok. Então, pode ser letra C e pode ser letra D, tá? Então, já descartou a letra A, já descartou a letra B. Beleza. O meu consequente tem que ser o quê? Eu vou negar essa primeira e jogar na segunda. Aqui tem Júlia é casada. Vou negar, vai ficar como? Júlia não é casada. Olha essa aqui, não é essa. E é essa. Resposta da nossa questão 7, alternativa D de dado, né? Então, o gabarito ficou assim. 5, letra B de bola. 6, A. E 7, D de dado. Então, 5, letra B de bola. 6,
Ó, 5B de bola, 6, letra A. E 7, letra D de dado. Espero que tenha se dado muito bem na prova. Sucesso, tá? Tô torcendo por você, um abraço grande. Até a próxima. Me chama pro churrasco da comemoração. Tchau, tchau. Valeu!